É isso aí, mulher de Deus, homem de Deus, gente boa demais, gente como a gente que nasceu para ser feliz e vitorioso. Nessa tarde bonita, tarde maravilhosa, eu quero compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras. Eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 7. Versículo de número 24. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. A Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Louvado seja Deus. Queridos, coisa linda, coisa maravilhosa é aprender com a palavra de Deus. Todas as vezes que você pega as Sagradas Escrituras, todas as vezes que você pega a Bíblia Sagrada para ler, para meditar, Deus tem algo maravilhoso a compartilhar com você. Deus tem algo maravilhoso, algo profundo a te ensinar. Por isso, quando você deixa de pegar a Bíblia para ler, quando você deixa de pegar a palavra do Senhor para meditar, para estudar, você está deixando de aprender mais sobre Deus. Você está deixando de aprender mais sobre Jesus. Por isso, não seja um crente, não seja um cristão negligente. Pegue a palavra de Deus todos os dias. Leia pelo menos um capítulo. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia. E medite nesse capítulo, para que Deus possa falar com você. Todas as vezes que você pega a Bíblia, todas as vezes que você pega a palavra de Deus, Deus ele fala com você. Quando você ora, quando você levanta a sua voz ao céu, você fala com Deus. Você se comunica com Deus. Porém, quando você pega a Bíblia, quando você pega a palavra de Deus, é Deus que está falando com você. É Deus que está ensinando você, ensinando como você se portar, como você andar em nome de Jesus. Muitas pessoas têm deixado de ler, têm deixado de meditar na palavra de Deus e por isso têm andado errante, têm andado de maneira errada por aí. Se você deixa de meditar, se você deixa de ler a palavra do Senhor, você está engajado nessa palavra aqui. Você apenas ouve quando vai na igreja. Você apenas ouve quando pregamos no rádio. Você apenas ouve quando liga a televisão e está passando um programa evangélico. Você apenas ouve. Agora, quando você pega a palavra e começa a ler, começa a estudar, começa a aprender com Deus, começa a ser ensinado por Deus, porque quando você lê a Bíblia, Deus começa a te ensinar. Deus começa a mostrar para você o que Ele quer de você, o que Ele deseja de você. Por isso, nunca deixe de estudar, nunca deixe de ler e meditar a palavra de Deus em nome de Jesus. Aqui nós lemos um texto em Mateus capítulo 7,
versículo de número 24, que fala sobre o homem prudente e o homem imprudente. Por que o homem prudente? Porque o homem prudente, ele é aquele que, antes de fazer qualquer coisa, ele pensa, ele primeiro medita. O homem prudente, antes de fazer qualquer coisa, ele vai pensar. Ele não vai agir antes de pensar. Isso é ser prudente. Porém, o homem imprudente, ele faz as coisas de qualquer maneira. Ele faz as coisas sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus, sem analisar na Bíblia se o que ele irá fazer é correto, se o que ele irá fazer irá trazer bons frutos, irá trazer bons resultados para a vida dele. Aonde você, aleluia, tem construído a sua casa? A Bíblia diz que o homem prudente, ele é comparado, ele pode ser semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha, que construiu a sua casa na rocha, e veio o vento, soprou, e a casa continuou de pé. Veio a chuva forte, bateu a chuva, e a casa continuou de pé. A chuva encheu o rio, e o rio transbordou. Veio a água veio, e a casa continuou de pé. Esse é o homem prudente. Agora, o contrário do prudente é o imprudente, que edificou a sua casa na areia, que edificou a sua casa em um local aonde não era para edificar, construiu aonde não era para construir. E esse daí, por ter construído a sua casa, edificado a sua casa na areia, quando vem a chuva, quando vem o vento, derruba a sua casa, derruba a sua edificação. Queridos, nessa tarde Deus nos convida a sermos prudentes, a edificar a nossa casa, a edificar a nossa vida na rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus, a rocha é Cristo. Jesus, nessa tarde, ele nos convida a edificar a nossa casa, a nossa vida na rocha, edificar na palavra de Deus. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa, ou for falar alguma coisa, primeiro consulte as Sagradas Escrituras, consulte a palavra de Deus, para ver se aquilo que você vai fazer, para ver se aquilo que você vai falar está de acordo com a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que antes de falar, ela não para pensar. Ela chega e fala, ela vai falando, o que vem na mente dela, ela fala. E depois ela tem que ser responsável por aquilo que ela falou. Não seja dessa maneira. Não fale aquilo que vem à sua mente. Não fale aquilo que você na hora pensa. Primeiro, pense antes de falar. Não fale sem pensar, em nome de Jesus. E outra coisa, existem pessoas que elas respondem antes de ouvir. Algumas pessoas elas falam sem pensar e outras elas respondem antes de ouvir. Isso daí é insensato. Não é bom você responder antes de ouvir. Primeiro pare, escute, ouça, seja prudente, deixe a pessoa falar, para depois você responder. Existem pessoas que querem adivinhar o que a outra pessoa irá falar. Elas querem adivinhar o que a pessoa irá dizer. Isso daí não é prudente, isso daí não é legal, isso daí é ser uma pessoa imprudente. Primeiro escute, para depois responder. Quando você ouvir, aí você irá responder da maneira certa, você irá responder da maneira correta. Deus nos chama nessa tarde a sermos prudentes, a sermos cumpridores da palavra, a sermos praticantes da palavra. Hoje em dia, na casa de Deus, na casa do Senhor, existem muitas pessoas que são somente ouvintes. Elas vão à igreja, elas ouvem a palavra, elas escutam o pregador, mas elas não praticam a palavra. Elas não colocam em prática aquilo que escutam, aquilo que ouvem.
Mas você nessa tarde, Deus está convidando você a pôr em prática aquilo que você ouve, aquilo que você escuta. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós somos como este homem que a Bíblia declarou aqui. Nós somos prudentes, nós somos pessoas que edificam a nossa casa, que edificam a nossa vida sobre a rocha, sobre Jesus. Por isso, comece a praticar, comece a ser uma pessoa que pratica a palavra de Deus. Não seja só ouvinte, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você ouve na igreja, comece a praticar. Aquilo que o pastor ensina, aquilo que o pregador ensina, comece a pôr em prática, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo lhe declarou, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Pessoas por não vigiar, pessoas por não conseguirem vigiar aquilo que ouvem, aquilo que falam, acabam se corrompendo, acabam se sendo corrompidas pelas palavras que ouvem. Por isso, tome cuidado com aquilo que você fala, tome cuidado com aquilo que você ouve, em nome de Jesus. Deus, ele tem um tempo novo para a nossa vida. Deus, ele tem um tempo de bênçãos para a nossa vida. Mas é necessário nós sermos praticantes da palavra. Todas as vezes que nós colocamos em prática a palavra de Deus, nós somos edificados, nós somos abençoados por Deus. Assim como lá no livro de Deuteronômio diz sobre bênçãos e maldições. Sobre bênçãos e maldições. Se atentamente você ouvir a minha palavra e obedecer os meus mandamentos, tudo o que é bom acontecerá na sua vida. Tudo o que é de bom virá sobre a sua vida. Porém, se você não ouvir, se você não der ouvidos à minha voz e não der ouvidos aos meus mandamentos, não praticar aquilo que eu falo, aquilo que eu mando através da minha palavra, tudo irá dar errado na sua vida. Tudo de ruim virá contra a sua vida. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus nessa tarde está chamando você, convidando você a ser praticante da palavra, ser praticante daquilo que é pregado. Por isso, comece a pôr em prática em nome de Jesus. E você vai ver como a sua vida irá mudar. Você irá ver como a sua vida será transformada pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Às vezes a pessoa, ela vive na igreja, ela já está há muitos anos na igreja, mas a vida dela não muda. A vida dela é sempre a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito, porque ela tem um pensamento errado. Ela tem um pensamento errado acerca das coisas. Sabe aquela pessoa que pensa, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou morrer assim. Está errado isso daí. Em nome de Jesus, que Deus possa libertar você desse pensamento. Que Deus possa libertar a sua vida, a sua mente dessa cadeia. Isso daí é uma cadeia, é uma prisão que tem prendido a sua vida. Você não nasceu para viver da mesma maneira. Você não nasceu para crescer da mesma maneira. Você nasceu para ser diferente. Você nasceu para ser uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, que por onde você passa, as pessoas, elas conseguem olhar para você e ver a luz de Deus. Conseguem olhar para você e ver a luz de Cristo na sua vida. Você nasceu para ser a diferença. Você nasceu para influenciar e não para ser influenciado. Você nasceu para influenciar através da palavra de Deus e não para ser influenciado pelo pensamento do mundo, pelo pensamento da mídia. Ô querido, minha querida, está na hora de você mudar a sua vida, tomar uma posição diante de Deus e passar a ser praticante da palavra em nome de Jesus. Não adianta você ler a Bíblia, não adianta você estudar a palavra e não praticar. Não adianta você ir à igreja, a todos os cultos. Não adianta você fazer a obra de Deus. Não adianta você pregar, você ser um pregador da palavra e não praticar aquilo que você prega.
Não adianta você pregar a palavra e você próprio não fazer, não agir da maneira que você prega e aquilo que você fala. Deus, nessa tarde, Ele está nos convidando a sermos cumpridores, a sermos praticantes da palavra de Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Fique com essa palavra, fique com essa meditação. Deus nos chama a sermos praticantes da sua palavra, em nome de Jesus. Faça isso e você vai ver como a sua vida será mudada, como a sua vida será transformada, como você será beneficiado pelas suas atitudes, pela sua mudança, em nome de Jesus. Fique com essa palavra.